Quem está ao vivo para conversar com a gente hoje é contato via Skype, é o ciclista gaúcho Erlan Aita. Muito bom dia, Erlan. Bom dia, Rafael. Tudo bem? Falei teu nome certo, Aita? É isso mesmo, né? Isso, verdade. Então, Italiano aí. o Erlan é ciclista, hoje está conversando com a gente, mora em Alegrete, tá lá em Alegrete, é isso, né? Isso, Alegrete, Rio Grande do Sul. O Erlan, ele na última Rutas de América foi um dos ciclistas aí considerado ciclista revelação por várias etapas aí conseguiu destaque. Erlan, o calendário infelizmente interrompido, né? O calendário do ano de 2016, de 2020, infelizmente interrompido por conta do coronavírus. Estava indo muito bem para ti, né? Sim, o planejamento todo ele começa em setembro, né, no Uruguai. Eu moro a 120 quilômetros da fronteira com Artigas, né, que é a fronteira mais próxima que eu tenho do Uruguai, e por ali que eu entro e vou em direção ao Uruguai correr as provas domingueiras, todos os domingos. E sim, o planejamento era correr a Ruta de América, né? Posteriormente, mais duas provas domingueiras, minha volta do Uruguai, que seria a minha primeira volta do Uruguai, né? Minha primeira prova categorizada, né, pela UCI. E, infelizmente, né, esse tema do coronavírus acabou atrapalhando, né? Não só a parte do ciclismo, mas como tudo no mundo, né? Tá bem complicado esse assunto aí. Claro, complicação é para todo mundo. Essa temporada era a tua primeira temporada com equipe. Você corre pela equipe Taquarembo esse ano, né? É Taquarembó, Clube Taquarembó. Ciclista Taquarembó. Na verdade, é a minha primeira temporada com uma equipe uruguaia, né? Foi meu primeiro contrato que eu firmei esse ano. Quem abriu as portas para mim correr no Uruguai foi a equipe Apuana, Apuana Team, do Vanderlei, lá de Novo Hamburgo. Graças a ele, ali, a equipe dele, que me deu um grande apoio, um grande suporte. O ano passado eu pude participar da minha primeira Ruta de América e já ter uma experiência, aprender um pouco a correr no Uruguai. E acabei gostando. Já corria antes, mas corria avulso, pegava o meu carro, saía aí, fazia 800 quilômetros dentro do Uruguai, correr sozinho, sem equipe, sem nada, sofrer, como diz outro, né? E aí foi só evoluindo. Aí esse ano eu segui correndo lá, avulso, ia algumas provas que eu podia, eu conseguia, eu ia. E acabei recebendo o convite no final de dezembro, que é quando fecha aqui o ciclo, no caso a filiação aqui no Brasil acaba dia 31 de dezembro, né? E aí lá para se filiar, época de passes a partir de 1º de janeiro, tu pode firmar com uma equipe uruguaia, como eles chamam, né? E aí a gente assinou, que até o término da volta do Uruguai, mas como acabou não tendo, né? Aí a gente tá aí, sigo rodando, sigo treinando, parei 15 dias após as rutas, que foram 1.130 quilômetros em 7 dias, foram bem disputadas, bem duras etapas, e ainda estou com o clube, né? A gente tem um acerto que, mesmo acabando a temporada na volta do Uruguai, eu ficaria com compromisso até o final da temporada, no caso até vencer como se diz, até vencer o ano, né, que acaba dia 31 de dezembro. Aí eu acabo ainda sendo ciclista lá do Uruguai. Erlan, você, como disse, está de certa maneira mais próximo da fronteira com o Uruguai e que já corria lá individualmente, porque eles têm um calendário muito ativo, né? Diferente. Essa é uma das dificuldades do ciclista brasileiro, de ter um calendário de provas. E no caso do Uruguai, como você disse, eles têm um calendário aí bastante ativo, com as domingueiras, como você conta aí pra gente, né? Sim, é só quem tem a oportunidade de cruzar a fronteira e correr uma prova no Uruguai, saber não tem palavra para descrever, assim, é cultural, sabe? O povo lá gosta do ciclismo, as pessoas saem pra rua, os velhinhos, as crianças, todo mundo, sabe, sai pra rua para aplaudir. Os caras fazem dinheiro trabalhando mesmo, assim, fazem rifam carro, moto, fazem carne assada para vender aos domingos nos clubes.
Então isso daí é que motiva, sabe? Que dá força, ainda dá ânimo para te sair de casa e correr. No Brasil, o ciclismo está praticamente morto, né? Não tem mais voltas, não tem grandes provas, tem aí um campeonato regional, que nem nós temos o Campeonato Gaúcho, uma etapa por mês, e olhe lá ainda, e tem que pagar 100 picos reais de inscrição. No Uruguai tem um detalhe, tu corre todo domingo, corridas top, corridas assim com alto nível, tu não paga inscrição, tu não paga almoço, tu não paga janta, e dependendo dos lugares que tu for, a grande maioria tu tem, não hotel, mas te dão alojamento. E se o clube for organizado, tu passa bem. Se o clube for assim meio desorganizado, não tiver muita verba, passa um pouco de dificuldade, mas o gasto é quase que zero, sabe? Praticamente só combustível e alimentação ali dos atletas. Já no Brasil, para ti numa prova de alto nível, hoje, tu gasta aí dois mil reais, 3 mil reais. No meu caso, que moro no extremo aqui, se eu quisesse ir no brasileiro, quanto eu gastaria de passagem, ida, volta, inscrição? Tu não tem apoio nenhum das federações, né? As federações não estão nem aí pro atleta. Ela só vem ali para te dar um parabéns, talvez se tu ganha alguma coisa importante, aí, nossa, ciclista do estado. Mas fora isso, é muito difícil. Lá no Uruguai, os caras se dedicam. Corrida domingo a domingo, começa em setembro, eles vão correndo sábado, domingo, sábado, domingo, sábado, domingo, inverno, verão, e aí chegam no top deles para rutas e para volta, né? Que aí que na volta vem os estrangeiros, aí os caras estão no alto nível, né? Mas é outra coisa. Na Rutas desse ano, foi a tua primeira Rutas também, né? Essa Rutas foi minha segunda Rutas. Foi a segunda, porque a primeira foi com a Apuana. E aí foi com a equipe Apuana. Apuana. Essa foi a tua primeira Rutas com a equipe uruguaia. Você conseguiu, você foi destaque, chegou na classificação da Metas em Sprint e terminou em primeiro? Como é que foi a tua classificação? Isso, na verdade eu nem esperava esse resultado, né? Como eu tenho a característica de ter um passo forte, de exportar assim, por vários quilômetros uma passada boa, que é a minha característica, não é de sprinter, não é de ser escalador, nem nada. Mas às vezes a gente se arrisca quando se sente bem, vem bem numa etapa, se sente bem. E foi o que aconteceu na primeira etapa, eram 218 quilômetros a primeira etapa. E na verdade eram 208, 10 eram controlados. Esses 208 eu andei 130 km no pelotão, aos 10 km de prova teve uma fuga, e o pessoal andou 130, 140 km escapado dessa fuga. Pegaram os 2 primeiros prêmios, o primeiro sprinter bonificado e o primeiro cima. E seguiu a prova, eu comi, me alimentei bem, e quando a gente chegou no quilômetro 145, a gente alcançou a fuga, o pelotão. E eu me sentia bem e parti dele. E ataquei o pelotão não saiu em mim porque achou que era cedo e faltava como 70 quilômetros, por aí, 60, 70. E eu me sentia bem, fui fazendo força, fui indo, cheguei a abrir 3 minutos do pelotão. E aí o pelotão começou a acelerar, até a própria equipe mesmo do Avaí, que estava lá, com o Matias Médici, com o Rodrigão, botaram na frente aí, se revezando, né, porque eles também tinham os propósitos dele, levar o líder da equipe deles, juntamente com a equipe do Uruguai, não era vantagem de deixar um brasileiro, ainda mais sozinho, ganhar a etapa, né? E faltando uns 15 quilômetros, eles me pegaram. E nesses 15 quilômetros que faltava aí, eu acabei bonificando os prêmios de Sprinter em cima, bonificado. E faltando 10 quilômetros, por aí foram 15 quilômetros eles me pegaram. E aí consegui chegar no bloco, assim, ficando em quarto na geral, e líder da camiseta do prêmio em cima. Foi assim que começou. Aí na terça-feira, na segunda etapa, que eram 160 quilômetros, eu acabei bonificando 2 sprinters e assumindo a camisa verde. E aí não larguei mais, aí fui batalhando dia a dia, estava bem colocado na geral. A gente se juntou lá com os diretores da equipe e com os atletas e decidimos que eu iria brigar pelas camisas. Porque é difícil tu brigar pela geral e pelos prêmios intermediários, né? É difícil, a nossa equipe também não estava tão preparada assim, né? E acabou que a gente optou por decidir os prêmios especiais. E claro que se desse alguma etapa também eu entrava, porque eu estava sempre nas fugas, as primeiras fugas da manhã eu estava sempre.
porque precisava dos pontos, né? E aí, graças a Deus, deu tudo certo. Chegamos a Montevidéu com a camisa verde. Tive a oportunidade também na primeira etapa de ser o atleta mais combativo do dia, que ganhei uma camisa azul. Durante essas semanas da prova lá também fui o atleta revelação das rutas, recebi a camisa amarela. E tudo isso que aconteceu foi um sonho, assim, sabe? Para mim que treino sozinho aqui, né? E tenho pouca gente, tenho muito poucos ciclistas para andar. Tenho o Francisco Severo, que é um companheiro meu de treino, que a gente treina junto aqui. E é isso aí, né? É dureza. E eu você contando assim essa trajetória da prova, também para o público nos entender, aquele que não chega a acompanhar muito de perto o ciclismo e vê aquele pelotão e aquela prova às vezes de 3, 4 horas, algumas de 5, para no final ter uma disputa, mas na verdade tem muitas disputas ao longo da quilometragem da prova, ao longo de uma volta, disputas intermediárias, né, Erlan? Como você está contando aí, a equipe pode trabalhar para levar um atleta a conquistar pontos, a ter uma classificação intermediária, não necessariamente brigar pela geral, mas mostra que também é um esporte, acaba tornando um esporte coletivo e com objetivos coletivos, porque pode ter sido o Erlan que ficou com a premiação aí das metas, mas a equipe inteira trabalha para conseguir esse objetivo, né? Sim, dentro de cada equipe existe esse jogo, né? Existe essa doação. Eu, particularmente, quando entro em qualquer equipe, de todas que eu já participei, que não foram muitas também, mas de todas que eu entrei como se diz, de cabeça, né? Se tiver que ajudar o companheiro, se tiver que colocar na frente, cair pro lado para o outro ganhar, eu vou fazer minha parte. E assim eu espero dos meus companheiros, né? Então, nessa volta, eu optou por isso. Viu que a geral ficava distante, brigar pela geral e pelos prêmios intermediários. E para quem não entende, muitos prêmios intermediários são chegadas intermediárias, como o nome já diz, né? Digamos, aos 50 km de prova tem o primeiro prêmio Sprinter, é como se fosse uma chegada. O cara cruza ali, bonifica segundos e pontos. E isso tu vai juntando durante a semana. Tem o prêmio Sprinter no Uruguai e o prêmio de cima, que é o prêmio de montanha no Brasil, né? Então tu vai juntando pontos e vai carregando tua camisa. Se tu não entrar em nenhum sprint no dia e outro cara pegar 6 pontos, aí tu perde a camisa. E assim vai, é uma disputa sadia, dura, né? Porque todas as equipes querem. Querendo ou não, às vezes o cara não vai bem na geral e quer mostrar o patrocínio, quer mostrar a equipe, quer levar, né, a equipe para TV, para mostrar, porque lá eles dão muita importância pro patrocínio, né? Pro sponsor, como eles chamam, sponsor. E isso eles dão muita visibilidade para isso, né? Então, os caras brigam por qualquer coisa. Se tiver uma camisa aí de mais combativos, os caras vão brigar para ficar a manhã inteira na ponta. Se tiver um sprint, eles vão brigar. Se tiver a chegada, vão brigar. Então, tudo é assim, né, cara? Tudo é o extremo lá no Uruguai. E é muito bom correr lá. Até aqui o Francisco Severo, teu parceiro aí de treino, tá aqui na live mandando um abraço para ti, também o Johnny Dornelles, a Betânia Alta, o pessoal, Aita também nos acompanhando. Erlan, agora com o calendário de provas parado, como é que tem sido a tua rotina? Segue, você disse aí que parou, deu uma paradinha de 15 dias depois da Rutas, e porque havia expectativa ainda da volta ciclística do Uruguai, né, que é na semana da Páscoa. Mas aí esse calendário acabou parando. E hoje como é que tá a tua rotina de treinos? Segue treinando regularmente? Segurou um pouco? Como é que tá fazendo? Acabou que o planejamento era esticar até a volta do Uruguai e depois parar totalmente, né? Um mês aí para descansar. Como a gente teve esse tema do coronavírus e eu fiz um grande esforço nas rutas, né? Eu optei por descansar, descansei 4 semanas sem bike, sem subir na bike, fazendo aí caminhada, corrida, fazendo funcional em casa, porque aqui na minha cidade deu bem o pico, assim que eles chamam, né, desse coronavírus, tem bem poucos casos, mas mesmo assim é importante a prevenção, né, é importante se cuidar. E aí acabei ficando aí 3 semanas, as primeiras 3 semanas em trabalhos internos em casa, assim, com peso, fazendo funcional, saía, dava minhas corridas na rua. E uma semana voltei a rodar, voltei a treinar aí, dia sim, dia não, intercalando funcional, para poder não perder muito, né? Visto que o objetivo era
era a volta do Uruguai, acabou não tendo. O Campeonato Gaúcho tampouco tem alguma data definida. A CBC, acho que lançou uma nota aí que tá, até junho, julho tá interrompida as provas. E agora é seguir, né? Tomando as precauções devidas, saindo aos poucos aí, evitar, isso eu já falo até para os atletas que estão vendo aí, evitar grandes pelotões, aglomerações. A gente tem saído aqui com 3, 4, certo é sair sozinho, né, cara? Mas é difícil, aí acaba saindo com 2, 3, mas tomando as distâncias devidas, todas as precauções, se torna seguro. Não tão seguro, mas é praticável, né? Aí em Alegrete o município chegou a decretar a quarentena geral, como a gente teve em outras situações em outras cidades? Teve que o governador do estado, ele decretou que o pessoal trabalhasse de porta fechada e as pessoas, praticamente a quarentena, né? Mas durou muito pouco, durou uma semana. E aí os comerciantes começaram a ter prejuízos, donos de academia, tudo, ramo de alimentícios, tudo tiveram problemas, todo o Brasil, né? O comércio aqui mantém vivo, né? Nos mantém, né? E aí agora parece que aqui, como tivemos poucos casos, tivemos 2 confirmados, 1 ou 2 confirmados, se não me engano, aí eles flexibilizaram, o decreto municipal flexibilizou, agora voltou um pouco à normalidade, o pessoal está trabalhando. A partir dessa segunda é obrigatório usar máscara na rua, em tudo que é lugar é obrigatório, serviço, na rua, mercado, tudo. E caso te peguem andando sem, vai ter uma multa de R$180. Eles estão fiscalizando, estão sendo bem rigorosos com o tema do coronavírus. Nós somos uma cidade que tem 80 mil habitantes, não é uma grande cidade, mas tem que haver o cuidado, né? É visto aí Porto Alegre, São Paulo, Rio, o jeito que está tomando, as proporções que está tomando, né? E é isso aí, tem que se cuidar, cara. Erlan, você está com quantos anos? Eu tô com 26 anos. 26 anos e agora, voltando o calendário, você disse que aí tem contrato com a Taquarembó até 31 de dezembro deste ano, né? Essa participação na Rutas, essa primeira temporada com uma equipe uruguaia, que projeção que te dá, o que você já tem planejamento para o futuro, pode renovar com a equipe para também continuar em 2021? Como é que tem alguma conversa desse tipo? Sim, a ideia é seguir correndo no Uruguai, né? Que acredito eu que esse resultado que eu obtive lá talvez se abram novas portas, tanto talvez aqui no Brasil quanto no Uruguai, né? E sim, eu tenho contrato com eles até 31 de dezembro. E se tudo correr bem do coronavírus, que eu acredito, que eu acho muito difícil, né? Mas a temporada é prevista para começar em setembro lá, né? Sempre em setembro. Mas eu acho difícil. Eu sigo sendo ciclista até o dia 31, mas a ideia é sim correr lá e talvez correr pelo Taquarembó de novo, se não surgir alguma proposta melhor de alguma outra equipe. E o objetivo ainda segue sendo correr a volta do Uruguai, né? Para mim é uma prova muito, muito boa. Eu acompanho faz muito tempo, é a maior prova que tem na América. A prova mais antiga, tem 76, 77 edições. Então é um ícone aqui para nós, né? Visto que vem todas as equipes do Brasil, né? Vem a Ribeirão Preto, vinha a Funke antes. Né? É uma prova que tem um grande prestígio. Erlan, nós estamos falando aqui contigo de Criciúma, Santa Catarina. Já correu também aqui pelo estado? Já participou de provas por aqui? Cara, assim, ó, a vontade nunca me faltou de subir a Criciúma, Santa Catarina, hein? O tema é que é muito longe para mim. Eu moro praticamente a 140 quilômetros da Argentina, 120 do Uruguai, é o extremo aqui, sabe? De Santa Catarina e Criciúma eu tô quase 1.000 quilômetros. É praticamente inviável tu ir, viajar daqui 2 dias para chegar aí, um dia, 2, dependendo de como o cara vai, e correr uma prova de um dia no domingo e retornar para segunda-feira. E a gente não é profissional, né? Tem que fazer a panela ferver, como diz. E segunda-feira tem que trabalhar, então vir à noite viajando, dia à noite, para correr uma prova, fica difícil, né? E as voltas boas que tinham se acabaram, né? Que tinha a volta de Paraná, Santa Catarina, aí tinha os jogos, essas voltas legais que tinham, né?
eu ainda não corria ciclismo, né? Eu corria mountain bike, ainda corro mountain bike. Então nunca tive a oportunidade de subir a Santa Catarina correr. Vontade não falta, sabe? Vamos ver agora, virado o ano, conforme for os temas. Sempre vem o tema do coronavírus, né? A gente está à mercê dele. A hora que você for, a hora que tiver a cura, a hora que passar tudo isso, vamos fazer novas projeções e ver se conseguimos, né, subir aí até para ter mais oportunidade, né, no ciclismo nacional, quem sabe. Certamente, infelizmente a gente realmente não tem mais aqui a volta de Santa Catarina já há algum tempo, a volta, como você citou, a volta do Paraná, a volta do Rio Grande do Sul, provas aqui no sul do Brasil que poderiam permitir, né, que as equipes do sul aqui tivessem um calendário e dessa forma, tendo um calendário também mais efetivo e significativo, até poder oferecer um retorno aos patrocinadores, porque a gente também sabe a dificuldade que é dos ciclistas obterem muitas vezes patrocínio, porque não tem calendário, né, e o patrocinador vai cobrar, como você citou aí a questão do Uruguai, a valorização dos ciclistas, eles pensam em dar retorno ao seu sponsor, né, ao seu patrocinador, Com certeza. Né, que é importante. Com certeza. E nós temos ótimos ciclistas aqui no estado, né, todas as categorias, tanto no feminino, quanto na categoria júnior, sub-23, sub-30, master. A gente corre o Campeonato Gaúcho aqui e vê que tem gente que tem muito potencial assim de ser um atleta a nível Brasil, sabe? Só o que falta é o investimento, né? Cada vez se torna mais difícil isso daí. Em tudo que é lugar, em tudo que é esporte é difícil, não só no ciclismo. Mas como nós estamos no país errado, né? Nós estamos no país do futebol, e o futebol ele é mais importante que muitos outros valores, muitos outros esportes. É o que não adianta, né? O que traz dinheiro, o que gira dinheiro, o futebol, e jamais o ciclismo vai estar na frente do futebol aqui no Brasil. Assim como tantos outros esportes, né? E o patrocinador, ele quer ver a marca dele, principalmente se ele bota num fardamento, numa camisa, num bretelle, se ele bota a marca dele. Se ele patrocina com uma bicicleta, se ele ajuda na viagem, nas despesas, ele quer ver o nome da empresa. Para o patrocinador, não vai mudar tanta coisa, ele não vai vender mais, ele não vai ser mais visível por isso, num nível regional, municipal. Mas todo mundo quer, né, que apoia, que é um retorno, mínimo que seja, de ver a marca dele numa televisão, numa própria live no YouTube, seja o que for, o cara quer aparecer, né, e no Brasil o pessoal fecha os olhos para isso, né? Acha que o ciclismo é bobagem. E isso entristece um pouco o atleta, desmotiva. Muitos às vezes deixam de pedalar por não ter apoio, que é difícil mesmo fazer ciclismo com tão pouco, né? Com tão pouco no Brasil. E o ciclismo tu pode fazer tanta coisa com ele em prol da sociedade, que para tudo, né? Mobilidade urbana, tirar as crianças aí da periferia aí, fazer uma escolinha, isso daí tu não vê no Brasil, no Uruguai tu vê isso daí, cara, sabe? Tu vai numa vila, tu vê um ciclista que junta uma turma de crianças e cria uma escolinha, ensina eles a andar, ensina a fazer os reparos básicos na bicicleta. Então, como se fosse assim, é cultural, né? Não adianta, isso aí a gente não vai colocar. A gente pode trabalhar, melhorar isso no Brasil, mas colocar vai ser difícil. Certamente. Erlan, muito legal conversar com você. Eu agradeço aqui o seu tempo, o seu espaço para poder conversar com o nosso ouvinte e espectador. E a gente aqui, o objetivo, claro, é divulgar as ações do ciclismo, divulgar um pouco do ciclismo, e conte com a gente para divulgar teus resultados e as tuas informações sempre que for possível e necessário. Erlan Aita, ciclista gaúcho, correndo a Taquarembó do Uruguai, conversando com a gente aqui no Estúdio Cidade. Muito obrigado.